superação e poder. Olá, gostaria de iniciar esse vídeo falando da minha total satisfação em estar aqui ao lado de Valdo Lima. Mesmo não nos conhecendo pessoalmente, estamos sempre conectados aqui através das redes sociais. Eu sou Irene Neta de Oliveira Pianissola, uma ex-professora de matemática que atuou em sala de aula até o ano de 2017, quando fui visitada por uma síndrome degenerativa, hereditária, rara e até esse momento sem cura para o homem, chamada ataxia espinocerebelar SCA3, síndrome de Machado-Joseph. A partir deste momento, fui afastada de sala, aposentada por invalidez. E, a partir daí, eu poderia decidir o que fazer da minha vida. Ou eu deitava e chorava, ou eu levantava e tentava dar uma reviravolta na minha vida. Eu precisava me reinventar. Então, ao buscar um homeopata no ano de 2018, a primeira coisa que ele me recomendou foi a leitura de um livro chamado O Poder Infinito da Mente. E na leitura desses dois volumes, volume 1 e volume 2 de Lauro Trevisan, do Poder Infinito da Mente, foi onde eu comecei a compreender exatamente sobre isso que o Valdo fala, sobre esse poder que a nossa mente tem sobre o que acontece na nossa vida. Na verdade, a diferença que faz na nossa vida não é o que a vida faz conosco, mas sim o que nós fazemos com que a vida faz conosco. Meu canal no YouTube, Muito Além da Ataxia, minha página no Instagram, @Irene Pianissola. Aguarda a sua visita. Hoje eu quero falar sobre subconsciente e como acessá-lo, essa mente tão poderosa. Nós vivemos no dia a dia do piloto automático, justamente vivendo a programação que tem nessa mente tão poderosa. Por nós não sabermos, nós não sabermos como acessarmos essa mente, então nós vivemos à mercê do sistema e o mundo predominante, aqueles que lideram lá em cima, Então nós vivemos embaixo sem ter opção do que ser, do que fazer ou até como nós podemos nos tornarmos alguém melhor. Eu tenho essa foto aqui, ó. Eu acho que dá para ver bem nitidamente essa primeira imagem minha aqui pequena, que eu tô de chapéu. Então, em 2008 eu vivi essa vida cheio de dores, de aflições. Eu estava iniciando uma vida onde eu já sonhava em ser grande e eu queria chegar àquele nível, mas todo dia eu não tinha direito nem escolha. Eu tinha que dormir com dores. Todo dia eu dormia com dores. E essas dores viveram em mim por 2 anos. Eu, muitas das vezes, chegava a tomar 2 injeções por semana. 2 injeções por semana. Então, houve um tempo em que eu tentei me curar. Exames e mais exames, até eu chegar no médico. E o médico, após fazer vários exames, falou que não teria mais jeito. Que eu teria que simplesmente me acomodar com a situação e esperar o resultado, que já sabia. E eu fui para casa, como o médico era muito bom, então eu simplesmente me acomodei por uns dias, 1 semana, 2 semanas. Então eu acreditei que eu não podia dar fim na minha própria vida, esperar o meu próprio destino naquele momento, porque eu estava cheio de sonhos. E eu só tinha que saber como eu conversar com a mente grande, como eu conversar com Deus. Jesus
no livro de João, ele diz assim: eu e o Pai somos um. E essa passagem ficou no meu coração. E eu fiquei lembrando o que ele dizia: eu e o Pai somos um. Mas Jesus também disse que aquele que tivesse fé faria obras maiores do que a dele. E eu fiquei na minha mente tentando descobrir como acessar a mente grande, como acessar o subconsciente, porque eu sabia da mente pequena, que era só 5%, o córtex pré-frontal, mas eu não sabia como acessar a mente grande. Lá no livro de Daniel, capítulo 1 de Samuel, livro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9, 10 e 11, basicamente. O profeta, ele falou que Ana estava bêbada por ela estar orando naquela circunstância. E aqui dali foi outra coisa também que me chamou a atenção, porque naquela época eu lia muito a Bíblia. E hoje ainda leio, né? Mas de vídeo eu já ter lido 1, 2, 3, 4 vezes. Então hoje quando eu quero algo já sei onde eu vou. Então eu observei esses versículos da Bíblia. Samuel, onde está escrito 1 Samuel 1, versículo 9, 10 e 11. Então eu fui ver que ela não estava normal. Não é você estar nítido do que você está vendo, de como você está naquele momento, com todos os seus sentidos, que você vai conseguir a mente subconsciente, vai conseguir acessar ela. A Bíblia diz que o profeta falou para ela que ela estava bêbada. Então, e isso é um estado de frequência bem lento, um estado de frequência quase dormente. E realmente hoje a ciência prova isso às claras, como você acessar o subconsciente. E você vê lá em Jó 33,15 também diz a mesma coisa, quando você entra no sono. Então, naquele tempo, eu não sabia nada disso. Eu estava simplesmente desenganado por ele, né, pelo médico. Então, eu estava destinado a esperar os meus últimos dias. Aquele seria os meus últimos dias. Então, sempre quando eu ia dormir, eu ficava me lembrando como a minha vida tinha sido boa, como minha vida tinha sido maravilhosa nos últimos anos. Se você vê, Greg Braden, Bruce Lipton, Neville Goddard, todos eles falam as mesmas coisas. O Dr. Bruce Lipton, ele fala detalhadamente como você acessar o seu subconsciente. E então, eu comecei a lembrar, a fazer aquelas lembranças de como teria sido minha vida, como eu tinha vivido com tanta abundância e agora eu estava naqueles dias determinada aquela situação, que é uma situação não desejada por ninguém. Então eu comecei a trabalhar a minha mente, que eu não iria morrer me vitimizando, eu não iria morrer lembrando daquela situação que eu estava vivendo, mas sim eu ia chegar aos meus últimos dias lembrando dos meus melhores dias que eu já tinha vivido na Terra. Eu já tinha tido empregos muito bons, empregos mesmo de andar com crachá superior a muitas outras pessoas, e agora eu estava com a minha indústria produzindo a minha própria liberdade financeira, mas eu estava naquela situação. E eu comecei a lembrar dos momentos bons, todo tempo os momentos bons. Só que eu nunca imaginei como aquilo ia trazer na minha vida uma grande mudança e me tornar uma pessoa que alcancei a liberdade saudável. Existe a liberdade financeira, né? Então eu estou falando aqui a liberdade de saúde. E eu alcancei a liberdade de saúde. Então, com tudo isso que eu comecei a trabalhar na minha mente, dia por dia, os melhores momentos da minha vida. Porque eu pensei, eu estou vivendo meus últimos dias. Vou viver esses últimos dias vivendo os melhores momentos. E como eu falei, né? Greg Braden, Bruce Lipton, Neville Goddard falam muito sobre isso. Como que você pode curar o seu corpo? Como que você pode sair da situação que você está vivendo? Como que você pode criar o seu destino? E daquela época para cá, eu comecei a trabalhar nisso na minha vida. Comecei a trabalhar. Hoje eu entendo as fórmulas. Como vocês viram na foto, né? Eu tinha uma pequena indústria de argamassa. Então, eu entendo de química. E eu comecei a estudar a fórmula do que está escrito em Mateus 18:20. Mateus 18:20 é uma fórmula. Lá diz assim, onde estiver 2 ou 3. Qualquer química que você cria é uma fórmula. Então eu fui trabalhar na fórmula como acessar o subconsciente. Após 4 meses eu estava curado.
curado de todas as minhas doenças, que eram 4 doenças, que faziam eu tomar 2 injeções por semana. E mesmo assim, quase todo dia eu sentia dores. Então, após eu ter sido curado dessas enfermidades, eu fiquei em dúvida. O que aconteceu? Porque tudo bem, hoje a palavra ideal para isso chama-se milagre. Aconteceu um milagre, mas o milagre pode ser explicado. Hoje eu entendo detalhadamente disso e vivo isso no dia por dia. Os meus dias têm sido dias maravilhosos. As pessoas às vezes perguntam para mim: Valdo, tu sente cansaço? Não. Tu sente dores? Não. Cara, qual é a quantidade de sono que tu dorme por noite? Igual é o mínimo. Por quê? Porque eu aprendi a viver na mente subconsciente. E eu te digo, é uma coisa extraordinária. Viver o sonho tão desejado que você deseja. A sua vida de abundância que você quer. Você consegue imaginar o que é uma vida sem dor? Você consegue imaginar o que é uma vida onde você não sabe o que é escassez? Você consegue imaginar o que é uma vida? Jesus disse isso em João 10:10. Ele disse assim, ó: eu vim para que tenha uma vida, e uma vida de abundância. Agora, onde está essa vida? Ele não falou que nós teríamos essa vida de abundância após morrer. Ele falou que ele veio para que nós tivéssemos essa vida. Você vê Jesus nas multiplicações de pães e peixes. Ele não multiplicou para dar um pedaço para cada um. Ele multiplicou o suficiente a ponto de sobrar. A Bíblia diz que sobrou 12 cestos. A sua enfermidade, a sua escassez, a situação que você está vivendo é porque você ainda não sabe, você ainda não aprendeu como acessar o seu subconsciente. Dentro do seu subconsciente tem todo o poder que você precisa. Se você vê, José do Egito sabia sobre isso. Lógico, ele era bisneto de Abraão. E Jacó, era filho de Isaac, que era filho de Abraão. Então, foram passando já era a 4ª geração. E eles sabiam sobre esse segredo. Como acessar o subconsciente? Se você vê em vários lugares, que nem Jacó, quando atravessou um rio, ele disse, ao anoitecer, eu coloquei umas pedras e repousei sobre ela. E à noite, uma escada, havia anjos subindo e descendo. Tudo isso é bíblico. Como acessar o subconsciente na hora em que você vai dormir? Como acessar para me ter o que eu desejo? Você pode ter o que você deseja. Se eu conseguir, você também consegue. Se eu cheguei aonde eu estou hoje, você também pode chegar ao seu sonho tão desejado. E eu te digo, você pode criar a sua realidade.